We are engaged in a war. This war does not, for the moment, involve men at arms. It involves information. Something important has come up. We've got a Soviet spy. We want you to defend him. I'm an insurance lawyer. I haven't done criminal work in years. Have you represented many accused spies? This will be a first for the both of us. You should be careful. People are scared of this man. He's a threat to all of us. Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor? Everyone deserves a defense. Every person matters. From this moment forward, you will not refer to the U-2 as a reconnaissance aircraft. You're going to be taking pictures over Soviet territory. Tell me what happened. They got our spy pilot with a head full of classified information. We've got their guy. We want you to negotiate the swap so it's not governments talking. You could prevent a full thermonuclear exchange with the Soviet Union. I'm talking to you about the security of your country. Where do they want this negotiation to take place? East Berlin. Just tell me that you're not going to be in any danger. Give me something to hold on to. You're doing this for us. There are only a few routes left to the east. Rule of law is less firmly established over there. Just avoid interaction with people generally. You don't belong. We need to have the conversation our governments can't. You're an American, you could well be detained. Definitely stay away from the wall. Cross it and you'll be shot. There are a lot of people who doesn't want this exchange to ever take place. We're not leaving them here. Things have started to fall apart. There's a cost to these things. A cost to both your country and your family. We need this to be an exchange. No! Histórico que acontece no filme Ponte dos Espiões. O contexto histórico é no início da Guerra Fria. A Guerra Fria vai de 1945 até 1991. A história em si ela começa lá por volta de 1957. A Guerra Fria teve seu início depois de que terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e é uma designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre a União Soviética e os Estados Unidos em razão pela disputa pela hegemonia política, que é travada por conquista de áreas de zonas de influência. Ao contrário do que a gente ao contrário do que a gente pensa que é uma guerra, a Guerra Fria ela é uma guerra sem derramamento de sangue, ou seja, sem um conflito direto. Bom, quais foram as causas que ocorreram para a Guerra Fria? Foi uma disputa entre duas superpotências, em que elas eram divididas. Elas tinham sistemas políticos e também sociais e econômicos bem diferentes. Os Estados Unidos ela assumiu uma liderança de um mundo chamado capitalista livre, que era baseado na economia de mercado, no sistema democrata e na propriedade privada. Já a União Soviética ela era mais comunista, ela queria implantar o socialismo em vários países. O socialismo é baseado na igualdade social, ela é baseada na economia planificada, no partido único, né, que é o Partido Comunista, e pela falta de democracia. Então, o panorama que acontece no filme é esse, né, foi uma ordem bipolar. Foi durante essa ordem bipolar de dois blocos, um que é os Estados Unidos e a outra que é a União Soviética. Um bloco que tinha os Estados Unidos e os seus países de influência e a União Soviética e seus países e suas zonas de Voltando em direção, depois de 3 anos, o último trabalho nessa função foi Lincoln, em 2012. Steven Spielberg mergulha numa história com molho de sobra tanto de espionagem quanto de discussão moral e ética em Ponte dos Espiões. Mais uma vez, parte de uma figura real, neste caso, do advogado James Donovan, encarnado por um dos atores favoritos do diretor Tom Hanks. Donovan, por sua vez, é um homem comum, um pai de família, um advogado 100% obcecado por seguir leis
e ser honesto, mesmo quando seu próprio país espera que ele não o faça. Ou seja, um personagem feito sob medida para Tom Hanks. Foi o dramaturgo Matt Charman quem apresentou a Spielberg a história deste homem extraordinário, que protagonizou uma das mais espetaculares trocas de prisioneiros entre os Estados Unidos e o bloco comunista, envolvendo então a União Soviética e a Alemanha Oriental. Por ser um grande fã de espionagem, o diretor Steven Spielberg enxergou o enredo como uma ótima oportunidade, não só de reciclar os fatos num filme de época, no caso que ocorreu na época da Guerra Fria, mas especialmente de usá-los para comentar o presente sob outro ângulo. Bom, a história decola em 1957, no auge da Guerra Fria entre as superpotências dos Estados Unidos e a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O FBI espiona e finalmente prende um suposto espião pró-soviético, Rudolf Abel, papel pelo ator Mark Rylance. As autoridades americanas querem que o seu julgamento transcorra sobre as mais límpidas aparências de legalidade. Por isso, convoca-se o prestigiado advogado Donovan como defensor do réu. Naquele momento, Donovan dedicava-se a seguros e resistia a entrar neste campo minado da política. Por isso, ele foi convencido, no entanto, de sua missão patriótica e decide fazer seu trabalho direito. Começa por questionar os próprios fundamentos da prisão de Abel, que não seguiu todos os trâmites devidos. Por fazer o que se espera de um defensor na autodenominada maior democracia do mundo, Donovan torna-se tanto quanto seu cliente alvo de campanha difamatória e de caça às bruxas. Aparentemente, ele é o único que acha que, neste caso, como em qualquer outro, o advogado deve fazer o máximo para proteger seu cliente, independente das filiações ideológicas. Parte do filme dedica-se assim ao drama de tribunal, bastante envolvente e com evidentes ligações com situações contemporâneas. Os prisioneiros de Guantánamo vêm à mente em mais de uma ocasião. O filme desafia o maniqueísmo, dando a Abel a oportunidade de se afirmar bem mais do que se esperaria de um mero coadjuvante, invocando respeito, ainda que não necessariamente concordância, mas, como sustenta Donovan, não é a conduta isenta perante os adversários que faz o mundo ocidental sentir-se moralmente superior ao outro lado. Num outro momento, Ponte dos Espiões faz jus ao título e lança o advogado numa jogada mais arriscada, envolvendo justamente a troca de prisioneiros Abel por um jovem piloto americano, Francis Garrett Power, vivido pelo autor Austin Stowell, capturado quando espionava instalações soviéticas. O relutante Donovan é convencido de outra missão patriótica, e novamente ele não obedece inteiramente ao protocolo. O agente da CIA que o acompanha, Huffman, vivido por Scott Shepard, insiste em que ele atua exclusivamente para resgatar Powers. No entanto, o advogado fica sabendo que um jovem estudante americano, Frederick L. Prior, vivido por Will Rogers, foi preso pelos alemães orientais naqueles primeiros dias da instalação do Muro de Berlim, em 1961. E quer salvá-lo também, ainda que, a rigor, isso coloque toda a operação de troca em risco. É fácil enxergar o quanto são oportunos os vários temas contidos no filme, em torno de um personagem que permite a discussão do próprio conceito de heroísmo. Esse advogado que respeita mais a lei do que a convivência pessoal e que acredita em levar os princípios até o fim, e se mostra capaz de reconhecer qualidades no inimigo, é um símbolo da civilização que se afirma sobre a bárbara,
Senão, como ele acredita, nós nos tornamos todos bárbaros.